Boa noite a todos, a todas, sejam muito bem-vindos, é sempre uma alegria recebê-los. Irmã Marina, que é uma das mentoras desta casa, ela diz que nós falamos muito em sujeito, em personalidade, em pessoalidade, mas que identidade, que a gente fala muito pouco. Por isso, hoje, eu os convido a pensarmos um pouco sobre esse assunto, sobre quem somos nós no movimento da vida. Começando com um conceito de irmão Grimm, ele diz que identidade quer o ser numa relação concisa, plena, com a consciência de que é ele que alcança a própria significação do ser em si para ser plenamente o ser. O que é isso? Irmão Grimm nos diz que essa identidade nós só fazemos conosco mesmo. Nós só fazemos identidade conosco e com Deus. Daí a imanência. Criados à imagem e semelhança de Deus, com a sua capacidade de amar, com a sua capacidade de termos consciência, de termos autoconsciência de nós mesmos, do nosso ser. Com outra pessoa, que às vezes nós dizemos que temos identidade, nós podemos ter afinidade, estabelecer relações, amar, mas identidade não. Isso não é identidade. Porque a identidade é individual, é intransferível, é inalienável e é impossível de se fazer com terceiros. É pessoal, é personal. Mas essa identidade, ela pode evoluir e ela deve evoluir, desde que ela não perca a nucleação. E o que é essa nucleação? Desde que o ser não se afaste da sua essência. Desde que ele resguarde o seu código básico. Mas como isso se forma, como essa identidade se forma e se transforma? A identidade não é fixa, a identidade não é um rótulo, a identidade é da essência do indivíduo. Ela pode ser singular ou grupal. Ela é construída em contraste, na relação com o outro, é na alteridade que se constrói essa identidade. E ela é reflexiva, é uma negociação constante de si consigo, num processo sempre de definição. Nunca está pronta, nunca está acabada. Quando ela ocorre numa dimensão individual, ela está falando de um sujeito inteiro, íntegro. E quando ela ocorre numa característica social e cultural, ela está falando de alguma coisa que aquele grupo tem em comum. E aí nós temos que ter muito cuidado, porque nas identidades de grupo é preciso se observar se isso não vira um dogma. Sabe? Quando se diz, né, eu sou isso, eu pertenço a isso, sabe? Se isso não está tão estratificado a ponto de a gente estar impedindo esse crescimento. A identidade é um processo e, enquanto processo, ela fala da história de cada um. A história de cada um é a história da sua identidade. Ou, como diz irmã Marina, a história de cada um é a história de seu próprio ser. Como nós dizemos, a história de cada um é a história de cada um. Nós podemos descrevê-la, enfeitá-la, desnudá-la, mas somente nós podemos entender o significado da nossa identidade. É preciso calçar as nossas sandálias para saber quem nós somos.
Marina nos fala também que nós precisamos viver o nosso tempo, adequar e atualizar a nossa identidade de acordo com o nosso tempo. A cada momento nós vamos evoluindo e a nossa identidade também. E precisamos valorizar isso. Aquela história de que no meu tempo, o seu tempo é hoje, o seu tempo é agora. A sua história construiu esse seu tempo de hoje. E essa identidade tem uma força expressiva que é muito grande. Ela vai fazer um vínculo entre a nossa existência e a nossa vivência, porque é uma história de um ser consigo mesmo. E todos nós temos essa força, todos nós trazemos essa força dessa construção. Eu trouxe um exemplo num símbolo para que a gente possa identificar como isso acontece. As empresas também têm a sua identidade, né? Ainda se chama identidade de marca. Então, se eu mostro isso para vocês, identificam? Todos identificam de onde vem essa marca? Ok. Essa marca da Nike foi a última assumida em 1995. Nela não há nem sequer, ela evoluiu tanto que ela se deu ao prazer de retirar o nome. Só de ver isso que eles até apelidaram o símbolo de swoosh. Swoosh é uma palavra onomatopeica, né, que é uma expressão em palavras de um som, que é nós diríamos em português, que é o farfalhar dos braços e das pernas na corrida. Mas nem sempre foi assim. Quando ela foi criada, essa foi a primeira marca da Nike. E ela foi criada lá em 1971 por uma estudante de design, inspirada na asa da deusa grega que tem o mesmo nome, a deusa da vitória e da velocidade. Depois vieram outras alterações, em 1978, quando se mudou a tipografia e a colocação do nome também mudou de posição, e outra que foi adicionado um retângulo preto. Há uma outra informação muito interessante nessa marca, que também a gente pode fazer um paralelo com a nossa identidade. Quando ela foi criada, em 71, por essa estudante, o dono da empresa não gostou. Ela recebeu míseros $35 por isso. Observem que aquela marca que ele não reconheceu a princípio, ela nunca se perdeu. A asa continua a base da marca. A essência da marca não se perdeu. 12 anos depois, ele a presenteou com um anel, uma joia de brilhantes e um envelope com ações da empresa. Quando ele entendeu que ele não tinha dado valor suficiente a algo que era muito importante. No universo, tudo está em movimento, absolutamente tudo. Tudo está em crescimento e expansão. Não seria diferente com a nossa identidade. A identidade, quanto mais ela evolui, mais a gente compreende essa imanência do Criador, mais a gente acha a infinitude dentro do nosso ser. E à medida que ela cresce e se expande, ela também se consolida. Da mesma forma, a espiritualidade é crescente, é resultante das nossas experiências
e ela vai fazer uma afirmação da nossa consciência e vai reafirmar a nossa identidade. À medida que cresce a nossa espiritualidade, também se modifica a nossa individualidade, a nossa identidade. E é porque isso tem uma profunda relação com o conhecimento. À medida em que nós conhecemos, que nós sabemos, que nós aprendemos a fazer, nós damos a isso uma maneira muito própria de ser, de pensar, de sentir, de falar e de agir. Essa identidade, ela vai se expandir com conhecimento, com pensamento e com sensibilidade. Ao passo que a espiritualidade, ela se amplia na consciência com autenticidade e responsabilidade. Daí essa ligação entre ambas. Esse intelectual jamaicano nos lembra isso, que a identidade deve ser lida e interpretada sob rasura. As nossas identidades, ao longo da nossa existência, elas não são escritas em pedra. Elas vão se modificando e se atualizando à medida em que nós também crescemos, em que nós nos reespiritualizamos. Professor Mauri, num livro que é o médium fundador da SBE, ele nos diz num livro autoral que a lógica da identidade, dentro da doutrina dos espíritos, é que nos ajuda a compreender esse código básico do indivíduo, que é a essência do ser. Quando essa lógica revela os registros internos e o sentido evolutivo que tem o livre-arbítrio e a responsabilidade que esse livre-arbítrio nos impõe. Por isso, nós temos que usar com muita responsabilidade, porque é da nossa própria vontade a nossa ação no âmbito cultural, no âmbito social, no âmbito moral, no âmbito espiritual. Mas também nós precisamos entender que a vida não é linear. Tudo isso, toda essa construção, ela é feita dentro de uma complexidade. E que essa complexidade, para lidar com essas mudanças tão constantes, é preciso renovar os pensamentos, criar novas perspectivas e novas formas de interpretar o mundo. E como é que nós vamos lidar com essas mudanças? Irmã Marina nos sugere que para lidar com isso, nós precisamos ter um contato íntimo e profundo com o que pensamos, o que sentimos, o que fazemos e o que dizemos. A todo momento, a gente se perguntar: por que isso? Para que isso? O que eu estou pensando? O que isso me desperta? Como é que isso me afeta? Todo instante, para você ir se reconhecendo nas suas atitudes, nos seus pensamentos, nas suas ações, no seu sentimento. A arte também fala disso. A arte também nos traz. Nessa música de Oswaldo Montenegro, A Lista, ele nos lembra que as transformações, que a identidade se cria, se constrói no que é transformado e no que é mantido. Faça uma lista de grandes amigos. Quem você mais via 10 anos atrás? Quantos você ainda vê todo dia?
Quantos você já não encontra mais? Faça uma lista dos sonhos que tinha. Quantos você desistiu de sonhar? Quantos amores jurados para sempre? Quantos você conseguiu preservar? Onde você ainda se reconhece? Na foto passada ou no espelho de agora? Hoje é do jeito que você achou que seria? Quantos amigos você jogou fora? Quantos mistérios que você sondava? Quantos você conseguiu entender? Quantos segredos que você guardava, hoje são bobos, ninguém quer saber. Quantas mentiras você condenava? Quantas você teve que cometer? Quantos defeitos sanados com o tempo eram o melhor que havia em você? Quantas canções que você não cantava, hoje assovia para sobreviver? Quantas pessoas que você amava, hoje acredita que amam você? Diante desse mundo instável, é preciso dizer sim à vida. E o que é dizer sim à vida, segundo Marina Fidelis? Ela diz que as coisas que a gente acha que nunca vão acontecer, elas têm, que a gente diz que nunca vão acontecer, que elas têm grande probabilidade de acontecer, que é o ser dizendo que está prestes a acontecer. Que aquilo que dizemos que nunca faremos, que há uma grande possibilidade de virmos a fazer. Já se identificam com isso? Que isso é o ser dizendo de que precisamos e de que não precisamos. Mas que nisso também, nessas, que a gente chamaria nessas trapaças da vida, pode ser exatamente o elemento de que a gente precisa para ser feliz. Então ela diz que o quadro da Terra é um quadro de instabilidade, que se reforma a cada instante dentro do processo da complexidade. E é aí que nós não controlamos. Nessa ordem de mudança que nós precisamos pensar em nossa identidade. No meio de toda essa complexidade, quem sou eu? Como eu me posiciono em relação a tantos e diversos chamamentos? Nunca vivemos uma época de mudanças e movimentos tão rápidos e tão grandes. Como é que nós estamos nos posicionando em relação a isso? Porque nós precisamos nos posicionar. Segundo a irmã Marina, quem não diz sim à vida tem dificuldade de atravessar até os seus próprios riachos. Onde a gente está se agarrando? Às margens. Para que nós estamos nos segurando? Nós estamos impedindo o fluxo da vida em nós, por nós, através de nós. Por medo? Shankar-Vedanta, eu espero que seja alguma coisa parecida com isso, que diga o nome dele, porque ele é nascido ele é americano, mas ele é nascido na Índia. Ele é um jornalista e se especializou em desenvolvimento pessoal. E ele fala que no meio, para essa transformação pessoal, no meio de tantas mudanças, ele dá 3 conselhos. O primeiro deles é que cultivemos a curiosidade. A curiosidade pela vida, a curiosidade por conhecer a vida. Não a vida do outro, a vida, num sentido muito mais amplo, entender a vida. Seja o curador, arquiteto do seu futuro, faça as melhores escolhas para você, mas sobretudo amplie as suas escolhas. Seja curioso em relação às coisas.
tempo com pessoas que não são apenas do seu grupo, que não são apenas da sua família, que não são apenas os seus amigos. Talvez as pessoas que mais nos ensinam sejam os desconhecidos. É quando você faz coisas sozinhos, quando você viaja sozinho, que você se depara com pessoas que são de grupos completamente diferentes, que trazem outras ideias, que trazem para você elementos que você ainda não tinha acessado e que estão aí disponíveis e que mostram para você a diversidade que há na vida. Dedique-se a atividades de lazer e profissionais que não fazem parte da sua rotina. Irmão Leocádio nos recomenda, leiam livros que não sejam de doutrina espírita, leiam todo tipo de literatura que lhes cair às mãos, leiam coisas que não sejam da sua área profissional, que não amplie seus horizontes para se tornar alguém diferente. Experimente coisas novas, todos os dias, por mínimo que seja. A segunda sugestão é praticar a humildade. Ele faz uma referência interessante. Pense em você há 5 anos. Você imaginaria que estaria onde você está hoje? Que pensaria como você pensa hoje, há 5 anos? Eu não vou nem aos 10, tá? Eu estou puxando aos 5. Será que o seu eu de hoje não discorda daquele seu eu de 5 anos atrás? O que me faz pensar que o meu eu de 5 anos à frente também não vai discordar do meu eu de hoje. Portanto, quando você emitir uma opinião com muita certeza, com muita confiança, com muita convicção, cuidado, porque o seu eu de amanhã pode discordar de você. Então seja humilde em relação ao seu saber de hoje. Abrace a coragem. É preciso ter coragem para entender que hoje eu não tenho as capacidades que eu posso vir a ter amanhã. Portanto, se hoje eu não sei, amanhã eu posso vir a saber. Ainda que no futuro nós sejamos mais fracos, mais frágeis, com certeza nós teremos absorvido uma quantidade maior de sabedoria, nós teremos reforçado o nosso eu. Então, não hesitem em novas oportunidades quando elas aparecerem. Tá? Enfrentem com coragem, se nelas vê valor. O suporte. Que suporte você espera ter e quão relevante é isso nas suas mudanças de identidade? Irmã Marina nos lembra que se todos tivessem a mesma prontidão ao reencarnar, que significação ia ter viver na Terra? Imaginem todos nós iguaizinhos, com as mesmas ideias, fisicamente iguais, com as mesmas habilidades. Onde estaria nossa evolução? Portanto, seja o seu próprio suporte. E quando alguém te perguntar por quê, pergunte, por que não? Eu quero concluir com uma
um pensamento filosófico muito antigo sobre numa comparação entre a embarcação da vida e o navio de Teseu. Para quem não se lembra, Teseu é da mitologia grega, que foi aquele jovem que matou o Minotauro no labirinto, que se ofereceu para matá-lo e que o matou com a ajuda de Ariadne. E depois de todas essas lutas, Teseu voltou com seu navio para o porto e esse navio ficou lá por muito tempo. E ele foi envelhecendo e à medida, o navio, Teseu também, e à medida que foi envelhecendo, foram trocando as tábuas do navio. Então uma pergunta que se fazia era, se cada parte do navio de Teseu é nova, este ainda é o navio de Teseu? Vamos refletir sobre isso pensando em algumas coisas, algumas premissas. Nós nos renovamos constantemente, o tempo inteiro. As células com que você nasceu não são as mesmas que você tem hoje. Portanto, nem biologicamente nós somos os mesmos. E isso foge à nossa previsão e ao nosso planejamento. Nós criamos um termo de plasticidade cerebral, que é a forma contínua de nós nos tornarmos uma nova pessoa. Portanto, o navio, ele não é feito de tábuas, de uma junção de tábuas. Um corpo não é feito de um aglomerado de células. O que faz esse navio ser um navio de Teseu é a organização das tábuas. O que faz cada um de nós ser quem é a organização das nossas células. Se nós cuidarmos dessa organização das tábuas, como nós cuidamos da organização das células, nós continuaremos sendo, em essência, a mesma pessoa. Nós continuaremos mantendo o código básico, o nosso código básico. Eu termino com esse conselho de irmã Marina, esse chamamento. Todos deveriam acreditar muito no próprio ser. Sejam felizes, sejam fortes, sejam autênticos. Escrevam a sua identidade com leveza, mas sobretudo com muita consciência, sabendo da imanência e se inspirando no Criador. Boa noite, muito obrigada.